lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, Nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho. Nela seguro estarei. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. sim, tenho a luz dos seus ensinos que ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Amém. Que seja uma realidade na nossa vida, né? Amar a lei do Senhor.
que é a representação do caráter dele. Vamos orar então. Deixa eu só colocar aqui o tema e a gente ora para começar. Oremos então. Santo e amado Deus, soberano Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua misericórdia. Nós te agradecemos porque tu és bom, santo, puro, amável, porque o Senhor revela seu caráter através da tua lei e externou ela através da escrita para que nos alcançasse também. Obrigada, Pai. Obrigada por tamanho cuidado. Vamos hoje aprender sobre o terceiro mandamento. Fala não chamar o teu nome em vão. Que mais uma vez o Senhor fale conosco. Abra nossos olhos. Nós queremos aprender a te adorar em espírito e em verdade, para assim sermos encontrados pelo Senhor. Por isso, tira agora todo pensamento que vá desviar do foco de aprender, Pai, porque nós queremos, como Enoque, lutar para entender, para aprender teu caráter, para refletir, ou melhor, para ver refletido no espelho teu caráter, Pai. Nós precisamos para sermos mais semelhantes ao teu Filho amado Jesus Cristo. Queremos ter a mente de Cristo e aprender a te amar, amar o próximo e obedecer até o fim. Fica conosco neste dia. Te agradecemos pela misericórdia a nós concedida. Cuida e visita cada um neste momento que está presente, os que não chegaram, os que vão assistir esse vídeo depois, que sejam movidos pelo teu Santo Espírito e iluminados por ele para poder aprender. Obrigada por tudo. Visita os enfermos, as famílias enlutadas. Continua, Pai, a obra que o Senhor começou na vida de cada um. Em nome do teu Filho amado Jesus, pedimos essas bênçãos com o perdão de todos os nossos pecados, mesmo aquele que nem lembramos, mas que te feriu, te magoa, teu pecado nos afasta do Senhor. Pai, tem misericórdia. Em nome de Jesus, que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Vamos lá então. Série Os 10 Mandamentos. Gente, olha, tem sido um desafio, uma batalha e assim, muito profundo. Ontem eu esqueci de mandar para vocês o PDF, mas mando hoje, tá? Do de ontem e do de hoje. Para que eu quero dizer aqui que eu não estou aqui como a dona da verdade, porque o que eu falo é a verdade, não. Por que que eu disponibilizo o PDF? Para que vocês também examinem por vocês mesmos, sabe? Que busquem, que estudem, que confiram, tudo em oração. Esse é o propósito, despertar. Muito bem, vamos lá. Primeira tábua, amar a Deus, né? A gente já sabe. E a gente viu em Patriarcas e Profetas, onde a gente deu uma pausa, e quando falou lá sobre Israel recebe a lei, fala do terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Êxodo 20, verso 7. Este mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do nome do Senhor, do nome de Deus, de maneira leviana ou descuidada, sem atentar para a sua terrível significação. Pela precipitada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a eles feitos em assuntos triviais e pela frequente e impensada repetição de seu nome, nós o desonramos. Santo e tremendo é o seu nome, de Salmo 111, verso 9. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com a intuição de seu exaltado caráter e seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade. Então, a gente viu aqui nome, não chamar o nome em vão, ter respeito pelo nome, não falar em conversas triviais, nem levianas, nem descuidado, nome o nome. Muito bem. Então,
Terceiro mandamento é não chamar o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não vai ter por inocente. Agora vem uma pergunta: qual é o nome dele? Qual é o nome do Eterno? É Senhor? É Jeová? É Deus? A gente não para meditar nisso, né? Qual é o nome? Porque o nome identifica a pessoa, não é assim? Eu posso pensar que eu conheço Célia ali, Soninha, os irmãos aqui, Giovanni, posso dar características, porém o nome é que vai realmente dizer que você é você. Então, qual é o nome do Senhor? Hoje nós vamos ver hebraico, hein, gente? Olha que chique. Vamos lá. Isaías 42, verso 8. Diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. E minha glória eu não darei a outro, nem meu louvor às imagens esculpidas. E aqui vocês podem ver esses desenhos bonitinhos aqui, tá em hebraico, essa mesma citação. Lembrando que hebraico começa da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. E aqui então tá esse pedacinho aqui, Adonai, onde eu estou passando o mouse, não sei quantos estão percebendo, tá aqui a transliteração desse versículo. Olha só, aqui está o versículo traduzido, aqui está o versículo original em hebraico, como foi escrito, e aqui está a transliteração. Então, quando tem aqui no início, eu, o Senhor, na transliteração tem Ani Adonai. Então, aqui já tem uma característica, um nome, né, do Senhor. Mas olha só que interessante isso aqui. Adonai, essa palavra significa meu Senhor e é usada pelos judeus como uma forma de se referir a Deus sem pronunciar o nome sagrado, que é YHWH, que se lê Yahvé. O que é transliteração? Significa, observa isso aqui que é muito importante. Vou voltar aqui só um pouquinho, ó. Aqui, esses desenhozinhos bonitinhos, está em hebraico. Embaixo está a transliteração desse texto. E aqui em cima é a tradução. Mas observe o que diz aqui. Transliterado significa escrever as palavras de um idioma usando o alfabeto de outro idioma, mantendo a pronúncia original o mais fiel possível. Observa. Isso permite que alguém que não lê hebraico, que é o nosso caso, consiga pronunciar as palavras corretamente e que fique com o mesmo significado. É diferente de uma tradução, que busca transmitir o significado do texto em outro idioma, podendo ocorrer assim perda do significado original. Olha isso, me acompanhe, como disse. Então, a gente já viu aqui que existe a transliteração, que é pegar palavras do hebraico, colocar algumas outras palavras de outro idioma, para quê? Para manter a pronúncia original o mais fiel possível. Já a tradução faz aí, pega palavras, texto, significado de outro idioma, que pode até sair e perder o significado original. Isso é muito importante, porque nós vamos ver de agora em diante. O texto em hebraico. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E é traduzido assim. Aí em hebraico tá aí os desenhos bonitinhos, as letrinhas aqui, né? A transliteração tá escrito aqui. E aí no lugar onde tem o nome do Senhor tem YHWH, que a gente vai ver já já. Transliterado essa palavra, ela é Yahvé, para ser mais fiel à tradução, né? Para ser mais fiel ao original. E aí, quando vem na tradução, tem não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E se a gente perceber na nossa Bíblia, quando tem Senhor, está com todas as letras maiúsculas. Senhor, todas as letras maiúsculas, para dar o significado ao Senhor, ok?
para dizer que é o diferente, é o eterno, é o Criador. Aqui estão alguns dos principais nomes do Senhor na Bíblia em hebraico e seu significado. Nós não vamos ler todos, mas é só para vocês pegarem depois e conferir. Mas aqui é o seguinte, olha só. Número 1, aí tem YHWH. Nome sagrado, observa, do Senhor, muitas vezes transliterado como Yahvé. Ou seja, a gente já sabe que agora é para ter um sentido para a gente falar o mais próximo possível do original que foi escrito lá, desde o início, por Moisés, etc, etc, os escritores da Bíblia. E hoje é traduzido como Senhor com todas as letras maiúsculas, que significa eu sou ou aquele que existe. E aí a gente vai ver aqui que tem El Shaddai, Elion e tal, etc, etc. Muito bem. Esses nomes revelam diferentes aspectos do caráter e da obra de Yahvé na Bíblia. Ou seja, aqui tem falando: o Senhor proverá, o Senhor que cura, o Senhor é a paz, o Senhor é meu pastor, o Senhor dos exércitos, é o eterno, Senhor da eternidade, é o Altíssimo, é o Senhor Todo-Poderoso. Então a gente pega aqui cada palavra dessa que representa o Senhor, que representa a Yahvé, e coloca como característica do seu caráter. É a mesma coisa de eu dizer, olha, Joana é gente boa, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que cuida do próximo, é uma pessoa, tá? Então, características do caráter tá aí na Bíblia vários, ainda tem mais uns 5, mas aí eu coloquei só esse para a gente ter uma ideia. Mas vai pegando aí onde a gente vai chegar. O caráter de Yahvé, conforme revelado na Bíblia, representa a essência, atributos e natureza de Deus. Ele é descrito como eterno, justo, misericordioso, amoroso e soberano. A seguir, vamos ver alguns dos principais aspectos do seu caráter com base nas Escrituras. Número 1, Yahvé é eterno e autoexistente. Isso é incrível, né? Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Ponto 2, Yahvé é santo e perfeito. Levítico 11:44, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Lembra que aqui é uma tradução, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Eu só acrescentar uma coisa. Lembre que hoje nós temos a internet, que nos dá acesso à Bíblia inteira, se você quiser começar do primeiro versículo e colocar lá hebraico, transliterado e traduzido. Hoje nós temos acesso, tá? Então, observa. Ponto 3. Yahvé é justo e verdadeiro. Deuteronômio 32:4 diz: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fiel e não comete injustiça, justo e reto é ele. Ponto 4. Ele é misericordioso e compassivo, baseado em Êxodo 34:6 e 7. Ponto 5. Yahvé é amor e fidelidade, com base em Salmo 136, verso 26. Vamos lá. Ponto 6. Yahvé é todo-poderoso e soberano, baseado em Jeremias 32:27. Ponto 7. Yahvé é provedor e sustentador, Gênesis 22:14. Olha aqui. Ponto 8. Ele é imutável. Yahvé é imutável, ele não muda. Baseado em Malaquias 6, Malaquias 3, verso 6. Por que, que a gente está estudando isso? Porque é importante, vocês vão entender já já. Então, a explicação rápida. Está aqui em hebraico e traduzido. O início aqui, não tomarás ou não levantarás o nome do Senhor ou o nome de Yahvé em vão, ou seja, sem propósito, de forma desrespeitosa ou enganosa. Por quê? Porque Yahvé não terá por inocente aquele que faz isso. Então, esse mandamento ensina sobre o respeito ao nome sagrado de Deus, alertando contra o uso irreverente ou mentiroso.
Aqui a gente pode botar: "Este mandamento ensina sobre o respeito ao nome sagrado de Yahvé", ok? Alertando contra o uso irreverente ou mentiroso. Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês que é comum, vamos lá. Alguém já viu um livro, não precisa ir longe não, vamos para o livro de Ellen G. W. O nome dela, como autora, é traduzido? Ou na tradução o nome dela permanece o mesmo? Porque se a gente for traduzir, poderia ser Helena Dourada Branco, né? Golden, dourada, ouro, branco. Mas o nome dela vem Ellen Golden White. Então, todo livro que a gente pega traduzido, eu tenho vários aqui de pastores americanos, tem aquele Jim, aquele senhorzinho que eu mando um link para vocês de vez em quando, tem o né, Haskell, o nome continua original. Você não vê uma versão de um livro, um grande autor, e tá lá tudo traduzido para o português e o nome dele traduzido também não. O nome dele é original, ok? Peguem o que eu estou querendo dizer. Vamos seguir. O nome sempre fica original do jeito que é escrito, nem que a gente não entenda. Tá lá um monte de letra que a gente não entende, mas é o nome do autor. Tá lá, com a característica dele. Nascido em tal dia, morreu em tal dia, escreveu isso, escreveu aquilo, tan. Observa. Êxodo 23:13 diz assim: E em todas as coisas que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem fazei menção, nem sejam ouvidos da vossa boca. Outros deuses. Oséias 2:17 diz: Pois tirarei os nomes dos Balaíns da sua boca, e não mais serão lembrados pelos seus nomes. Então, o que seria os Balaíns? Em hebraico, Baal significa, observa isso, vou repetir aqui só de novo, ó. Em todas as coisas que vos tenho dito, guardai-vos. E do nome de outros deuses, nem fazei menção, nem sejam ouvidos da vossa boca. Oséias 2:17 diz: Pois tirarei. Lembra de Oséias que nós estudamos? Quem quiser vai lá na playlist, procura Oséias, capítulo 2, e vai ver que o Senhor quer restaurar o casamento de Oséias, né? Etc. E mais ali está falando de relacionamento, como a gente viu ontem, que o Senhor considera o nosso relacionamento com Ele como casamento. Mas olha isso aqui, ó. Tirarei os nomes dos Balaíns da tua boca. Baal significa senhor ou mestre, observa. Em hebraico, significa senhor ou mestre, e era um título genérico para várias divindades, especialmente ligadas à fertilidade, tempestade e agricultura. Na Bíblia, os Baalaíns são mencionados como falsos deuses que frequentemente levavam quem? Os israelitas. Quem eram os israelitas? O povo de Deus, à idolatria. Cada região tinha seu próprio Baal, com nomes específicos, como Baal Zebubê, acho que é assim que fala, que é o senhor das moscas, cultuado em Ecrom. Baal Peor, ligada à imoralidade e adoração dos moabitas. Os profetas do Antigo Testamento, como Elias, condenaram durante o culto a Baal, duramente o culto a Baal, destacando que Deus de Israel, ou seja, Yahvé, é o único verdadeiro Deus. Está em 1 Reis 18, 20, 40, de 20 a 40. Eu espero no Senhor que vocês entendam onde a gente vai chegar nisso aqui. Observa só. Então, a substituição do nome
YHWH, que se lê o mais próximo e fiel é Yahvé, por Senhor ou Deus. Nas traduções da Bíblia, tem origem em práticas antigas do judaísmo e na tradição de copistas e tradutores da Bíblia. Aqui estão os principais motivos para essa substituição. Mas por que substituíram então? Lembra que eu falei que quando você pega um livro de um autor americano, seja lá de onde for, o nome dele continua original. Mas e por que mudaram o nome do Senhor, né? Do Criador, do Eterno, para Senhor ou Deus, sendo que Senhor ou Deus também é usado para Baal. E o Senhor, para dizer que é o Criador, ficou tudo em letra maiúscula e botou Deus com letra maiúscula. Observa isso. Porque a ideia foi respeito pelo nome sagrado, evitar a pronúncia. A Septuaginta, uma tradução do Antigo Testamento para o grego, por volta do século 3 a.C., observa, substituiu YHWH, ou seja, Yahvé, pela palavra Kopiok, não sei se é assim que fala, que quer dizer Kyrios. Olha só, que significa Senhor. Então, aqui, no século 3 a.C., substituiu já pelo nome Senhor. Ponto 2, a influência da Septuaginta. O que que é isso? É a tradução grega da Bíblia, da Vulgata, tradução da Bíblia para o latim, feito por São Jerônimo, século 4 depois de Cristo, e Yahvé foi traduzido como Dominus, que também significa Senhor. Ponto 3, surgimento das traduções para português. Quando a Bíblia começou a ser traduzida para português, seguiu-se a tradição da Septuaginta e da Vulgata, traduzindo Yahvé como Senhor, em letras maiúsculas, para diferenciar do Senhor comum. Pega aqui pega as informações. Ponto 4, o nome Jeová. Ah, mas tem também chamado de Jeová. E a influência dos maçoretas. Os maçoretas, judeus que preservaram o texto bíblico entre os séculos 6 e 10 depois de Cristo, adicionaram sinais vocálicos ao hebraico. Para Yahvé, eles combinaram as vogais de Adonai com as consoantes YHWH, gerando a leitura Ihová. Isso deu origem ao nome Jeová, usado em algumas traduções, mas que não correspondem à pronúncia original. A origem do nome Jeová. Aqui tem, olha só a origem. No século 13, estudiosos cristãos começaram a ler o nome Jeová ao pé da letra, sem entender que era um artifício dos maçoretas. No século 16, o nome Jeová, agora já tinha um J, apareceu em traduções da Bíblia, como na Bíblia de Tyndale, de 1530. O uso da letra J se popularizou em línguas europeias, como inglês e alemão, formando Jeová em português. Olha como é importante a gente procurar a essência da coisa. Então, o nome correto é o que? É Jeová ou é Yahvé? Observa. Jeová é uma pronúncia artificial criada por um erro de leitura medieval. Yahvé é a pronúncia mais próxima do original hebraico, baseada em estudos linguísticos. Hoje, a maioria dos estudiosos reconhece que Yahvé é a pronúncia mais autêntica, enquanto Jeová é um nome tradicionalmente usado em algumas traduções cristãs. Então, se eu chamo o Senhor de Jeová, eu posso estar chamando o nome dele em vão.
porque foi um erro de leitura medieval. Percebe como é importante a gente procurar a origem das coisas, inclusive e principalmente quando a gente está estudando a Bíblia. O nome Jesus, em hebraico, Yeshua. Esse nome vem da raiz hebraica yash, que significa salvar ou libertar. A evolução do nome. Yeshua, forma hebraica usada nos tempos do segundo templo. Sous, não sei como é que lê, é a transliteração grega usada no Novo Testamento. Jesus, forma latina derivado do grego. E Jesus, forma moderna, surgida após a introdução da letra J no século XVI. Então, hoje, quando a gente lê lá, disse Jesus, ou Jesus disse, ou Jesus falou, é uma forma moderna. Mas se a gente for pegar que a Bíblia foi traduzida e que o nome original do Senhor, de Jesus também, deveria continuar o mesmo, então a partir de hoje, quando vocês lerem, lembrem disso. Porque se eu pegar agora o livro, e é um livro aí traduzido, né, vamos pegar para Ellen G. White, colocar no lugar do nome dela, Helena, eu estou falando dela sim, mas as características do caráter dela podem ser desviados, por quê? Porque eu estou traduzindo o nome dela, tirando do original. Então, observando onde a gente vai chegar, vamos lá. O nome Yeshua é uma forma abreviada de Yehoshua, que significa Yahvé, o Senhor é salvação. Esse era o nome de Josué no Antigo Testamento. E Jesus, ou seja, Yeshua, tem o mesmo nome em hebraico. Muitas comunidades messiânicas e estudiosos preferem chamar Jesus de Yeshua HaMashiach. Eu acho que vocês já ouviram muito isso por aí. Né? Tem várias pessoas nas redes sociais que já chamam Jesus assim. Significa Yeshua, o Messias. Ok? Tá, Jô, mas vamos lá. E este mandamento, então, trata do respeito e reverência ao nome do Eterno, abrangendo não apenas o uso indevido em palavras, mas também atitudes que desonram seu caráter. Observou? Este mandamento trata do respeito e reverência ao nome do Eterno, abrangendo não apenas o uso indevido em palavras, mas também atitudes que desonram seu caráter. Este mandamento vai muito além de palavrões ou expressões indevidas. Ele trata do respeito ao caráter de Yahvé e da forma como representamos e apresentamos seu nome neste mundo. Então, dentro desse contexto que a gente viu aqui, que o nome foi traduzido, mas é um nome que é semelhante ao nome de outros deuses, que chama de Senhor, mas tudo com letra maiúscula para diferenciar. É chamado de Deus, mas a gente vê que bota o Deus maiúsculo para diferenciar, percebe? Como a coisa é profunda. Então, dentro desse contexto, eu posso estar chamando o nome dele em vão. Isso é muito sério, gente. Observa isso aqui, vou dar um exemplo rápido aqui. Aqui esse nome todo mundo lê o quê? Outo, é assim? A tradução, ou melhor, a pronúncia é outo. Por que que eu botei isso aqui? Eu tenho uma sobrinha que ela é advogada e tal, e aí eu mandei para ela, eu achei muito interessante. Conta um caso verídico de uma pessoa que estava no podcast, eu não sei exatamente se ele é advogado, o que que ele trabalha, o que que ele faz, não sei, mas ele conta que ele pega esse nome, Outo, e apresenta a pessoa lá do podcast. Aí ele fala assim: "Lê isso aqui, fulano", aí a pessoa lê: "Outo", aí: "Lê aqui, fulano, Outo". Aí ele olha a importância da pronúncia e o significado que isso tem. Eu estava numa audiência, não lembro exatamente se ele era advogado, enfim, não vem ao caso. Ele disse que estava no local lá de audiência,
E aí passou a hora e teve a primeira audiência, teve a segunda, a terceira, e aí disse que chegou na porta a pessoa e chamou, "Outro, não sei das quantas, não sei o quê", ninguém chegou. "Outro", ninguém chegou, e chama a pessoa, né, junto com o advogado para ir. "Outro", nada. Aí disse que passou, isso foi de manhã. Aí passou o horário de meio-dia, quando deu 3 horas da tarde, diz que uma pessoa levanta e fala assim: "Eu estou aqui, a audiência estava marcada para hoje, tal hora, e meu cliente, não foi chamado, o que que aconteceu? Era para pela manhã, já são 15 horas e eu estou aqui ainda". Aí a pessoa pergunta: "E como é o nome do seu cliente? A audiência está em nome de quem aqui, para a gente ver o que aconteceu?". Aí ela fala: "Estava em nome de Wellington". "Oi?". Não, eu já, mas espera aí, como assim? Não tem ninguém aqui na lista com audiência com o nome Wellington. Aí ela falou: "Tem sim, me dê aí a lista, deixa eu olhar". Aí quando olhou, estava lá escrito Wellington. Aí o rapaz falou: "Não, aqui senhora, aqui está escrito Ulto". Ela: "Não, é Wellington". Percebe? Então será que diante do Senhor eu não estou incorrendo neste erro? Será que diante do Todo-Poderoso, do Ser Supremo, do Criador, eu não estou incorrendo neste erro e chamando o nome do Senhor em vão? Será que eu não estou chamando de outro quando o nome é o Elito? Para meditar. Pesquisem, estudem em oração. Vamos seguir. Isso tudo foi introdução. Porque a gente tem que saber por que chamar o nome de Deus em vão. É só em momentos triviais, etc., mas tem uma responsabilidade, tem um peso nesse nome, que representa o caráter. Série os 10 mandamentos, então a gente vai ver os 5 pontos aqui. Vamos lá. Na espiritualidade e religião, respeito pelo nome de Yahvé. Usar o nome de Yahvé com reverência significa reconhecer sua santidade e autoridade. Isso está baseado em Salmo 111, verso 9. Promessas feitas a Yahvé. Eu juro por Deus, eu prometo, Senhor. Tá, olha só. Devemos ser cuidadosos ao fazer votos diante de Yahvé. Cumprimos o que prometemos? Eclesiastes 5:4. Melhor que não vote do que prometa, né? Melhor que não prometa do que prometa e não cumpra. Uso correto da palavra de Yahvé. Falar em nome de Yahvé significa responsabilidade, ou melhor, exige responsabilidade. Líderes espirituais devem ensinar a verdade sem distorções, baseada em Jeremias 23:16. Dentro da vida religiosa existe a hipocrisia. O que que é isso? Alegar seguir e oferecer um culto a Yahvé, mas agir de forma contrária, isso desonra o seu nome. Isso nós estamos correndo esse risco aqui, de estar na igreja, independente de religião, mas vamos trazer para a nossa realidade, de estar na igreja no dia do culto principal, vamos dizer assim, que é o dia do Senhor, e estar agindo de forma contrária, como? Nos louvores, na reverência, entende? Então eu posso estar vivendo uma hipocrisia. Além de não estar pronunciando o nome do Senhor corretamente, eu ainda estou agindo de forma contrária, desonrando o seu nome. Mateus 15:8. Esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Misericórdia. Como eu posso correr neste erro, deste desobedecer este mandamento na vida moral e pessoal? Promessas vazias e juramentos desnecessários. Muitas vezes as pessoas dizem: "Juro por Deus", sem necessidade ou sem intenção de cumprir. Yeshua, ou seja, Jesus, nos ensinou que nosso sim deve ser sim e nosso não, não.
O mau uso do nome de Yahvé no cotidiano. Expressões como "meu Deus", "juro por Deus", ou uso de nome divino em piadas são formas de desrespeito. Quando eu assistia novela, ainda há muitos anos atrás, que me incomodava, depois que eu já comecei a ter, né, um contato com o Senhor, era que é muito comum, "meu Deus", e eu sabendo que aquilo era uma mentira, que aquilo, sabe, que cheio de coisas que não agradam a Deus e o nome de Deus ali levado em vão, em vão, em vão. Então, expressões como isso, ou o uso do nome divino em piadas, são formas de desrespeito. Agora eu pergunto: a forma de desrespeito é só usar o nome do Senhor em piadas, em conversas triviais? Ou se eu também não usar o nome dele como é devido, eu também estou desonrando e desrespeitando? A coisa é séria. Vamos seguir. Representação do caráter divino. Quem se diz cristão, mas age de maneira corrupta ou injusta, usa o nome de Yahvé de forma indevida. Honestidade no falar. O mandamento nos ensina a sermos íntegros em nossas palavras. Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Na sociedade e cultura, respeito na mídia e na cultura popular. Filmes, músicas e memes frequentemente fazem piadas. E vamos trazer agora para nossa realidade, o carnaval está cada dia pior, né, e tem gente que ainda assiste. Eu digo gente que tem luz. Fazem piadas com Yahvé e Yeshua. Como cristãos, devemos discernir e evitar esse tipo de conteúdo. Eu não vou, mas eu assisto. Eu não vou, mas eu curto. Relativização do sagrado. O nome de Yahvé ou Yeshua muitas vezes é banalizado na cultura moderna, reduzido a um slogan ou expressão vazia. Slogan, placa, adesivo de carro, adesivo, né? Então, enfim. O nome de Yahvé ou Yeshua pode para justificar erros. Se eu faço isso, eu estou desobedecendo. Muitas pessoas distorcem ensinamentos bíblicos para justificar atitudes erradas ou manipular os outros. Misericórdia. Influência no testemunho pessoal. Nossa vida deve refletir respeito ao nome de Yahvé ou Yeshua, demonstrando fé genuína. Colossenses 3:17. Dentro da família e relacionamento, eu ensino sobre a reverência a Yahvé. Os pais devem ensinar os filhos a respeitar o nome de Yahvé desde pequenos. Evitar brigas e discussões usando o nome dele. Frases como Deus sabe que você merece podem ser usadas para manipular ou julgar alguém. Então veja como a gente pode estar incorrendo nesse erro até sem perceber, né, usando o nome de Deus, o nome de Yahvé em vão, isso é muito sério. Casamentos e relacionamentos baseados na fé. Se nos comprometemos com alguém diante do Senhor, diante de Deus, diante de Yahvé, fica mais sério ainda, devemos levar a sério esse compromisso. Evitar mentiras em nome de Yahvé ou Yeshua. Muitos usam o nome de Deus para justificar atitudes erradas dentro da família, o que fere o verdadeiro princípio deste mandamento. Será que se o nome do Senhor, como original, Yahvé, Yeshua, tivesse permanecido na Bíblia, não seria mais respeitado? Ou talvez não? Por exemplo, se alguém pergunta para você: "Como é o nome de seu pai?" Aí é lá, Antônio José Barbosa de Oliveira. Aí você diz Antônio, mas Antônio tem centenas, Antônio José tem milhares, Antônio José Barbosa tem alguns. Antônio José Barbosa de Oliveira, é ele. Entende o que eu estou querendo dizer? Entende onde a gente está indo? Na saúde mental e emocional, consciência tranquila ao falar de Yahvé ou Yeshua. Quem usar o nome dele
Yahvé ou Yeshua corretamente evita culpa ou remorso. Evitar a culpa religiosa excessiva. Algumas pessoas que se sentem condenadas porque acham que desonram o nome de Yahvé. Lembre-se de que ele é misericordioso quando há arrependimento sincero. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aonde eu estou me encaixando nisso tudo que eu estou vendo? Ele é o único que pode perdoar. O poder de um nome santo. O nome de Yahvé deve trazer esperança, paz e segurança, e não medo ou superstição. Evitar julgamentos em nome dele. Algumas pessoas usam o nome de Yahvé para condenar a outros, o que pode causar traumas e afastá-las da fé, afastá-las do próprio Criador. Conclusão, então. Terceiro mandamento nos chama a um relacionamento genuíno com Yahvé, onde seu nome é usado com respeito, verdade e compromisso real. Resumindo, este mandamento nos ensina a ter reverência ao falar sobre ele, evitar promessas vazias ou juramentos desnecessários, representar ele com fidelidade em palavras e ações, não banalizar ou manipular o nome de Yahvé para benefício próprio, porque Jesus disse: santificado seja o teu nome. Ele nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Tá, e agora? Que eu vou fazer com todas essas informações? Tentar enxergar na minha vida onde eu estou errando. Muita coisa é costume, é hábito de linguagem. Mas como é que eu vou falar agora o nome de Jesus e Yeshua? Como que eu vou falar agora o nome que eu conheci como Deus, Deus, Deus? Mas Deus existe vários, entendeu? O nome de alguém, Sônia, Célia, Giovanni, Ailton, existem vários. Mas você, na sua essência, é você quando você é chamado e reconhecido pelo teu nome completo, original. Por isso que existe nome e sobrenome. Olha só. Será que eu tenho usado o nome de Yahvé com reverência e respeito em todas as minhas palavras e ações? Será que eu falei o nome dele de forma descuidada em brincadeiras ou expressões banais? Com certeza sim. Todos nós já fizemos isso. Então, como é que eu posso demonstrar mais reverência quando falo agora sobre esse Senhor eterno, maravilhoso, que tem o seu caráter revelado através do seu nome? É por isso que, ó, lembra? Os selados terão o nome do Pai e do Filho na sua testa, caráter semelhante ao do Senhor. Ponto 2, minhas atitudes condizem com minha fé ou eu estou desonrando o nome de Yahvé? Eu me apresento como cristão, mas minhas atitudes no trabalho, na família, no dia a dia estão refletindo isso? Minhas palavras e comportamentos fortalecem ou enfraquecem meu testemunho diante dos outros? Quando a gente conhece o nome verdadeiro, você quer ver uma coisa? Tem gente que tem casa de família que tem aí tragédias, aquela coisa toda. Aí, alguns vídeos, às vezes o pai, né, o filho é preso, aí o pai chega: "Você está desonrando o meu nome. Eu não lhe ensinei isso. Isso é uma vergonha. Você não precisava estar roubando, nem fazendo, nem acontecendo. Agora você aí vai preso". Vocês já viram isso? Então, olha aí. Eu me apresento como cristão, das minhas atitudes no trabalho, na família, no dia a dia refletem isso? Minhas palavras e comportamentos fortalecem ou enfraquecem meu testemunho diante dos outros? Nossa responsabilidade aumenta, viu, gente? A entender isso, nossa responsabilidade aumenta e muito. Ponto 3. Já fiz promessas em nome de Yahvé sem cumpri-las? Costumo dizer: "Eu prometo em nome do Senhor". E Senhor? Em nome de Deus. Que Deus? Em nome de Yahvé. Sem realmente eu honrar minha palavra?
Tenho feito votos vazios ou usado o nome dele para reforçar algo que não sei se cumprirei? Ponto 4. Tenho usado o nome de Yahvé para justificar decisões erradas ou manipular os outros? Será que já usei frases como "foi o Senhor que me disse" ou "isso é da vontade do Senhor", sem ter certeza? Tenho sido honesto ao falar sobre minha fé sem distorcer princípios para minha conveniência? Olha quanta coisa se aplica para a gente estar corrigindo pela misericórdia, graça e poder do Senhor. 5.5. Como posso demonstrar mais respeito ao nome de Yahvé na minha família e círculo social? Tenho ensinado meus filhos ou familiares a usarem o nome dele com respeito? Posso influenciar positivamente aquele que é ao meu redor Posso influenciar positivamente aqueles ao meu redor para que reconheçam a santidade desse nome, do nome Yahvé, do nome Yeshua, que identifica realmente quem é, que foi lá escrito no original, que hoje é traduzido, mas foi tirado esse nome original. O nome de Yahvé, sido um refúgio para mim ou apenas uma expressão sem significado? Quando estou em dificuldade, confio nele como um abrigo seguro? Ou será que só uso o nome dele em momento de raiva ou frustração? Porque quando eu estou bem, a tendência minha é que eu consegui, eu sou o cara, eu. Quando algo dá errado, vai daí, por que que Deus deixou isso? Por que que Deus é assim? Será que eu tenho usado o nome dele só para esses momentos? Último ponto. Como posso glorificar o nome de Yahvé em meu dia a dia? Será que eu estou vivendo de uma forma que eu o honro em meu trabalho, em casa e nas minhas decisões? Como posso crescer espiritualmente para que o nome dele seja santificado em minha vida? Terceiro mandamento nos desafia a viver de maneira coerente com nossa fé, demonstrando respeito pelo nome de Yahvé e Yeshua, em palavras, atitudes e testemunho. Cada escolha que faço pode honrar ou desonrar o nome dele. Lembra que eu falei nesse instante aqui a história do pai que vê o filho sendo preso e diz: "Você está desonrando o nome da família". Até aqui a gente viu, dentro da Bíblia e dentro do nosso dia a dia, situações que nós podemos estar desonrando a Deus. Como eu falei, não estou aqui para ser dono da verdade, não estou aqui para poder forçar ninguém a nada, eu estou aqui para despertar em cada um que vai assistir ou que está aqui agora, a buscar mais. Nós temos que buscar individualmente. O contato com esse Criador eterno deve ser individual, deve ser uma experiência individual. O justo viverá pela fé. Agora, nesse tempo que nós cremos que é o último tempo, eu não vou viver pela fé de Giovanni, Sonia, Ailton e quem quer que está aqui, não. Eu vou viver pela fé individual que eu tenho, minha intimidade com Deus. Como eu falei no primeiro dia, que ontem não deu tempo, mas hoje vai dar, desculpa. Dentro dos últimos dias, disse Yahvé, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos homens, jovens terão visões, os homens velhos sonharão sonhos, sobre os meus servos e sobre minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Dentro desse contexto, eu vou ler mais um testemunho, e depois, como eu falei, lá na frente a gente vai ver sobre essa pessoa, mas não é o fato. Lembrando que tudo, qual é a norma para a gente saber
se é um verdadeiro profeta, se está falando a verdade, à lei e ao testemunho. Se não falarem dessa maneira, não há luz neles, tá? Então, sempre que alguém chegar para você com alguma coisa, até o seu próprio líder espiritual, seja lá quem for, chegar para você e desfazendo da lei, desfazendo do Antigo Testamento, que é cheio de profeta, ou do que a gente conhece como a profetisa. Desfazendo, cuidado, que o Senhor diz que não há luz neles. Olha isso, como é sério. A gente nem reflete no que lê, né? Mas é muito sério. Então, observa esse testemunho. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não o considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Então, aí não tive palavras. Fui levada e me vi que estava na frente de um trono que brilhava. Eu vi alguém ali sentado, mas não consegui ver quem era. Brilhava muito. Eu vi anjos, e estes anjos logo quiseram mencionar o nome de Deus. Inclinaram-se, puseram o rosto quase no chão, e as asas os cobriram. E ele disse-me: se nós, que somos seres santos, quando vamos falar o nome de Deus, Yahvé, ele me disse muitos nomes, que todos se referiam a Deus. Nos curvamos, nós nos espantamos quando vemos como vocês, aqui é um anjo falando, mencionam o nome do nosso Criador, do seu Redentor, do seu Salvador, e vocês o mencionam como se nada fosse. Não se inclinam, é uma falta de reverência, é uma irreverência. Estamos violando o mandamento quando dizemos o nome do Senhor, nosso Deus, apressadamente, repetidamente, sem propósito, sem mostrar a reverência que ele merece. E vi como vieram, por assim dizer, outras pessoas e tinham coroas. E com suas coroas apresentaram-se diante do trono de Deus. E a primeira coisa que fizeram foi tirar as coroas das suas cabeças. Inclinaram-se ajoelhados e puseram as coroas de lado, e baixaram as suas cabeças completamente até o chão, e o reverenciavam. Então ele estendeu as suas mãos. Então se levantavam de novo, juntavam-se aos outros. Levantaram-se sem usar as coroas. Olha isso, hein? Pois mantinham-nas junto ao peito. Vi que falavam algo, mas não podiam compreender. E quando foram se despedir outra vez, voltavam, inclinavam-se, e ele estendia novamente as suas mãos. Eles se levantavam e se colocavam de costas para ele. Ou seja, os anjos levantavam, se colocavam de costa para o Senhor, porque estavam saindo. E depois disso, colocavam as coroas novamente e partiam. E o anjo me disse: esta é a reverência. Esta é a reverência que praticamos aqui no céu. Esta é a reverência que temos diante do nosso Deus, maiúsculo. E esta é a reverência que vocês devem começar a praticar na terra, porque isso é o que vocês farão quando estiverem aqui, quando forem salvos. Foi tão bonito, tão maravilhoso, tão solene aquele momento, que agora entendo quando leio as visões de Ellen G. White. Olha, não foi traduzido o nome dela, é original, com os sonhos que ela tinha, porque ela disse que quando foi ao céu, pediu para não voltar, porque porque é nesse lugar que todos nós desejamos humanamente estar, um lugar de paz, de tranquilidade, de não ter mais correria, de não ter mais problemas. Mas assim
Posso lhes dizer, irmãos, como me repetiram novamente, que este amado lar, que tanto esperamos, almejando sua vinda, e o desejo de que o Senhor venha e procure por seu povo, está às portas. Está às portas e em breve estaremos lá. Então, juntando esse testemunho de hoje, né, vamos dizer, para o de Ellen White, que ela fala a mesma coisa, que é o testemunho de Jesus. Quanta reverência há no céu! Em cima da arca existe anjo com 6 asas, 2 cobrem o rosto. Vocês sabem disso, né? Então observa, a presença do Senhor é tão pura, é tão santa. E muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Chamando o nome dele em vão, quando não é um hábito, sabe, que a gente já tem, porque a gente aprendeu assim: Senhor Deus", mas dentro do contexto, eu dei aqui alguns exemplos falando do pai, falando lá do "u", "ele", "to", eu posso estar incorrendo nesse erro fazendo isso. Isso é algo que deve ser mudado gradativamente, entende? O Senhor, ele é digno, e Yeshua, Yahvé, é um nome forte que representa. Será que nessa tradução, quando foi colocado como Senhor na ideia de facilitar, de entender que a leitura, será que nós não estamos nos desviando da verdadeira adoração e reconhecimento do Senhor, começando pelo seu nome, que é a representação do seu caráter? É para meditar. Nós estamos tão acostumados, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus. Mas será que não agradaria ao Senhor ser chamado pelo seu nome original, como foi escrito? Porque se toda a Bíblia foi inspirada pelo seu Santo Espírito, pelo próprio Senhor, e automaticamente, na hora, vou lá escrever, ó. Vou escrever aqui agora sobre o que está acontecendo hoje, dia 27/2, já são 6h03, a gente já vai encerrar com o momento de oração que é necessário. Será que agora, quando está sendo escrito lá, como é que está agora? Como é que vou chamar? Como é que eu vou falar o nome do Senhor? Eu não tenho esse costume, eu não tenho esse hábito. Ah, mas quem faz isso é o judeu. Ué, mas nós não somos o Israel moderno? Nós não somos o Israel espiritual? Percebe? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Ao melhor que o Senhor queria passar, porque eu não quero nada. Minha vontade agora era estar de repente dormindo, mas por quê? Porque tem sido uma luta, sabe? Tem sido uma batalha, não tem sido fácil não, acredito. E o Senhor, que está nos guiando, sabe. Esse material não é feito de qualquer jeito. Eu fico fazendo as coisas aqui, deixa eu ver, meu pai, me ajuda. Aí pego uma coisa, pego outra, boto, tiro slide, boto nessa ordem, boto: "Senhor, me ajuda para que teu povo entenda, Senhor, o que que o Senhor quer falar pra gente". Nós temos que fazer isso, gente. Nós temos que procurar conhecer o nosso Criador, o Deus Supremo, a rocha eterna. Quanto mais a gente conhece dele, mais a gente se aprofunda e respeita. Vamos orar então? Aproveite essa primeira oração depois dessa luz e vamos praticar a chamar o nome do Senhor. Não, não brinque internet, por favor. Ah, aleluia. Vamos lá.
Alguém quer comentar alguma coisa? Ou quer fazer a oração final para a gente encerrar, para eu não ficar aqui falando sozinha? Não? Ninguém quer comentar nada? Então, daqui a pouco, fala, irmã Ailton. Abre o microfone. Faço a oração, sem comentários, né? Não tem muito que comentar, não. Tá tudo certo e nós temos que nos reverenciar e adorar a Deus do jeito que Ele realmente merece, né? Cada Amém. Louvado dia, seja Deus. Verdade, cada dia nos posicionar, né? Perante verdade. Ele, assim que quando nós lemos assim que quando os anjos vão se apresentar, eu não Nossa, sei falar direito, né, mas com as 6 asas, né, uma asa cobre o rosto, outra cobre os pés, outro cobre o lado e assim, né, para poder chegar na verdade. presença de Deus. E eu desde quando eu me entendo por gente, eu não consigo ler a Bíblia de short, sem Uhum, camisa, sem camisa, uhum, short, como às vezes a gente vê algumas pessoas fazer, né, e aí a gente fala: "Puxa vida, cadê o respeito, né?" verdade. Eu estou na minha casa, eu estou sozinho, mas eu não consigo levantar da cama e estudar, né, Uhum, ninguém está vendo, só eu e Deus, mas eu não consigo sim, vir de short, não tem como. Eu tenho que sim. colocar uma calça, né, Amém. então é cada um, Respeito, né, né? cada um tem o seu respeito, cada um faça do jeito que achar melhor, mas o certo é a reverência tem que começar por mim, É verdade. né. Amém. Glória a Deus. Então, vamos nos colocar de joelhos para falar com o Papai do Céu, que o irmão Ailton vai fazer a oração. Hum. Poderoso Deus, Pai todo-poderoso, Deus criador dos céus, da terra, do mar e Amém. tudo que neles há. Deus que Pai. tem o universo na palma das suas mãos. Deus onipotente, onisciente e onipresente. Em o nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti pelo estudo de hoje. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor tem guiado a nossa vida até aqui. O Senhor tem nos mantido, tem nos guiado. E nesse dia que é completamente desconhecido para nós, queremos mais uma vez nos colocar em Suas mãos. Para que tudo que venhamos fazer, Senhor Deus, que possamos fazer realmente de acordo com a Sua vontade. Temos planos, temos alguns projetos, temos algumas coisas que vêm à mente para nós podermos fazer, mas queremos, Senhor Deus, ser guiados por Ti. Que a nossa vida seja guiada por Ti. Sabemos que estamos nos últimos minutos da história desse mundo. E daqui a pouquinho, Senhor Deus, nós vamos para as mansões celestiais. Mas queremos aproveitar, Senhor Deus, esse pouco tempo que nos resta, esse dia, Senhor Deus, que o Senhor nos deu o privilégio de poder viver. Queremos testemunhar de Ti para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, nos batiza com o poder do Espírito Santo. Toma cada um de nós em Suas mãos. Toma cada membro aqui dessa reunião, seja aqueles que estão aqui presentes, aqueles que vão ouvir, Senhor Deus, Senhor, tome cada um deles em Suas mãos. E, enfim, Senhor Deus, que possamos testemunhar de Ti, que possamos ser os verdadeiros adoradores que adoram a Ti em espírito e em verdade. Amém. Pois em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, Seu unigênito, que vive e reina para todos sempre, em nome dele que nós entregamos a Ti essa oração. Amém. Amém. Louvado. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, irmã. Daqui a pouco eu passo o link para vocês. E o Todo-Poderoso Yahvé nos abençoe neste dia. Amém.